Gente, vocês me desculpem. Mas realmente nós estamos aguardando aqui a conexão. Está estabelecendo. Oi, Simone. Olá, Tudo bem? tudo, Simone, e você? Tudo. Muito boa noite, né? Boa noite. Acho que vou desistir dessa minha carreira da internet, Simone, porque olha, eu tenho apanhado meus amigos, colegas do CEAP, me desculpem, os convidados, mas acho que vou desistir. Tá todo mundo aprendendo, eu também de vez em quando faço umas barbeiragens, né? Mas o pessoal entende. Então, pessoal, a nossa convidada de hoje é minha xará, Simone Ferreira. Ela vai tratar de um assunto que no mês de setembro, né, é muito falado, muito comentado. Aliás, não só nesse mês, né, mas esse mês foi dedicado a esse determinado assunto, que é suicídio não é opção. A vida que é a solução. Então, Simone, vamos nos sossegar um pouco devido a tudo isso, né? Sim. Vamos começar com uma oração, ao qual nos une ao nosso Pai, Ele que cuida de nós, todos que estão presentes na nossa live, respirando fundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. Então, Simone, agora a palavra é sua. Então, só vou colocar um relógio aqui perto, porque eu sei que eu tenho um tempo, né? Pra Qualquer gente não coisa, eu abusar também estou do... aqui, eu levanto a mãozinha assim para ti. Obrigada. Então, quero agradecer a oportunidade, agradecer o convite, né, que nos foi feito para conversar hoje com você sobre valorização da vida, né, tantos desafios que a gente tem. E então acho que a gente deve conversar um pouco para confortar os corações e, na medida do possível, ir trazendo algumas possibilidades de auxílio, né, e esclarecimento também, porque a doutrina espírita ela é rica em possibilidades de nos esclarecer, né, de iluminar nossa alma, de preencher a nossa alma. Então eu estava pensando hoje, né, e pedindo bastante inspiração para que a gente pudesse chegar em todas as consciências e corações que vão acessar a live agora e depois, que eu sei que vai ficar gravada, né? E também os nossos irmãos, amigos espirituais que vão se acercando de nós nesses momentos de reflexão, de oração, né? Que todos nós fizemos. E não é porque nós estamos num momento de pandemia isolados que o mundo espiritual saiu de cena, pelo contrário, né? Ele está
muito atuante, Com né, na certeza. nossa vida, nas casas espíritas, que a grande maioria está no ambiente virtual, mas cada um de nós recebendo o auxílio. E isso se dá sempre, em todos os momentos da nossa vida, não só nesse momento, né, de isolamento, não só em setembro. É importante dizer que a gente está amparado sempre, né, que o nosso Pai Criador, ele é incansável em nos enviar auxílio das mais variadas formas, nos mais variados contextos, não é? E hoje, então, eu queria falar a respeito disso, né? Falar muito mais da vida do que do suicídio em si. A gente já tem muita informação, muitos números sobre, né? A parte estatística, ela nos entristece, porque os números aumentam. E hoje eu queria pensar em algumas possibilidades para que a gente não veja esses números aumentando cada vez mais. Então, quando a gente fala assim que viver é a melhor opção, né, é porque a vida é um presente, é uma bênção, e muitas vezes a gente se esquece deste presente porque nós não conseguimos estabelecer uma conexão com o nosso Criador. Então, às vezes, esse distanciamento da nossa origem divina acaba fazendo com que a gente busque soluções mais rápidas, se é que a gente pode falar em solução, né? Tanto que o título diz não é solução o suicídio. Então, nós estamos vivendo um momento de transição planetária. Para quem está chegando agora no Espiritismo, talvez não entenda muito bem o que é isso, mas em linhas gerais é uma movimentação que o planeta Terra está fazendo para sair de uma categoria, né, de planeta para outra, saindo de uma categoria de provas e expiações, passando para uma categoria de mundo regenerado. E aí, então, né, nós estamos no meio desse burburinho todo e no meio de uma pandemia que aqui no Brasil ela está tendo, digamos assim, um tempo muito maior do que em outros países, não é? Que foram administrando da melhor maneira possível. Então, os nossos corações, as nossas almas, por isso já está desassossegado de uma certa forma, né? Porque todos nós, em alguma medida, fomos atravessados por essa situação, por essa provação coletiva mundial. E somado a isso, tem os nossos processos internos, tem as questões que a nossa alma manifesta, né? Todos nós, eu sempre digo isso, né? E as pessoas que entendem da natureza humana vão concordar comigo, né? Não há uma religião que nos blinde de nada, né? Nós, mesmo tendo o entendimento sobre a imortalidade, nós também passamos por dores, por angústias, por frustrações, né? Por doenças, somos atravessados por dramas pessoais, às vezes por situações que desafiam as nossas estruturas emocionais. E aí que então a gente precisa ir se organizando para compreender que a desesperança não deve ficar muito tempo à nossa volta. Nós vamos nos entristecer, nós vamos muitas vezes sermos tomados. Nossa vida, né? Independente daquilo que a gente esteja vivendo, mas algo que seja impactante, que esteja nos desassossegando, isso é um sinalizador, um convite para que a gente possa rever o nosso caminho, para que a gente possa, digamos assim, olhar para dentro. Muitas vezes as questões envolvem os nossos relacionamentos. Quantos de nós, né, não viveu situações, né, Simone e amigos e amigas que estão nos assistindo, que deixaram um aperto no nosso coração por muito tempo. E então tem situações de vida que desafiam um pouco a nossa alma. Decepções, frustrações, perdas, né, lutos. Todos nós passamos por situações. E o que tudo isso está querendo dizer? Que sinalizador é esse? Cada um no seu momento,
vai poder fazer uma análise, uma reflexão. Às vezes nós estamos passando por uma situação financeira, né, nos chamando a repensar o nosso estilo de vida. Às vezes é uma questão física, uma doença física chamando a nossa alma para uma transformação. Então, tudo aquilo que vai acontecendo conosco, porque tem a ver com as nossas escolhas ou com circunstâncias da vida, e que de alguma maneira desassossegam a nossa alma, a gente pode, então, redefinir o olhar, mudar a perspectiva. E aí, então, mudando a perspectiva, a gente consegue, digamos assim, uma maior estrutura para o enfrentamento, para atravessar determinadas situações e fazer as mudanças que a gente precisa. Outro dia estava fazendo uma exposição doutrinária também a respeito de protagonismo, né? No finalzinho a gente vai poder, de repente, responder essas perguntas, né, Simone? Que eu vejo que estão subindo, mas eu não estou me detendo aí, senão eu vou perder o raciocínio aqui. Mas eu Não, eu estou estou vendo ali escrevendo. algumas perguntas. Ah, que bom. Pode ficar tranquila. Que bom. Então, nós nem sempre temos essa estrutura emocional, mas acho que é importante a gente buscar enxergar por uma nova perspectiva as situações que nos atravessam. Cada um sabe as suas situações que estão, às vezes, dificultando o fluir da sua vida. E aí a gente precisa buscar ajuda. Eu gostaria muito de falar para as pessoas que talvez nesse momento estejam com o seu coração desassossegado, sua alma também, cansados de tudo, né? Assim, tendo que respirar fundo todos os dias, tendo que buscar forças das suas entranhas para poder atravessar o dia, para poder se levantar. E então a gente sempre fala, né? Falar é a melhor solução, é um slogan, é um dos muitos slogans da semana, não, do mês, né? Setembro Amarelo, falar é a melhor solução, no sentido de que a gente deve procurar uma escuta empática, uma escuta compreensiva, que alguém consiga, né, se disponibilizar para nos ouvir. Muitas vezes pode ser um amigo mais atencioso, um familiar. Nós temos as casas espíritas que seguem com atendimento fraterno na modalidade virtual, criaram um sistema, uma rede de apoio para não desassistir ninguém, né? Então, nós temos condições de seguir auxiliando mesmo neste isolamento, nessa situação que é atípica para todos nós. Então, a ajuda espiritual é extremamente importante nessa situação de desassossego, de conflito, de ideias, né, que muitas vezes a gente tem de desistir de tudo, como eu falei. Mas ajuda profissional também. Né? Porque essas ideias, essa ideação suicida que a gente chama, essa ideia de sair de cena, de não aguento mais, eu realmente acho que se eu me matar vai ser uma solução, está demonstrando que a gente está numa fragilidade psíquica muito grande. Então, é necessário o suporte de um profissional da área da saúde mental. Que a gente possa ter essa consciência sem preconceito. Então, vejam que são coisas que vão uma somando com a outra, né? O apoio espiritual, que é extremamente importante, mas nós sabemos que muitas pessoas não têm um caminho espiritual, mas que possam então buscar um amparo profissional para lidar com essas questões da psique humana, mas também das emoções. Então, sim, às vezes é necessário uma psicoterapia para que a pessoa consiga se conhecer. Muitas questões que demoram mais tempo, às vezes, para a gente gerenciar e administrar a nossa vida, demoram porque a gente não se conhece, porque nós não nos estudamos, né? Nós gostamos, às vezes, de nos aprofundar em teorias, conhecemos muitas técnicas, na verdade, e às vezes nós não nos conhecemos. E aí dá um defeitozinho, um fiozinho desencapa aqui, o outro desencapa ali, a gente não sabe como ajustar. Eu ainda falava isso ontem com uma pessoa, eu digo, a gente sabe lidar com as tecnologias, né? Pelo menos a grande maioria sabe mexer, né? Ainda mais essa garotada aí, né? Essa criançada e os jovens dominando aí as tecnologias. Porque são chamados nativos digitais, e nós pegamos as tecnologias no meio do caminho. Então, às vezes, nós temos domínio dessas tecnologias e não sabemos
como é que nós funcionamos. Então, por isso a importância, às vezes, de buscar um apoio profissional para fazer um processo de autoconhecimento. A doutrina espírita também nos oferece possibilidades de fazer um mergulho, de entender como é que o espírito reencarnado funciona aqui na Terra. E uma rede de apoio, né? Então, falei do apoio e da ajuda espiritual, profissional, mas eu gostaria de falar de uma rede de apoio que envolve a família, os amigos e os grupos. E é aqui que a gente vai se inserindo como pessoa, como cidadão, como amigo, né? Muitas vezes nós temos pessoas do nosso convívio que nós não prestamos atenção. Costumo dizer que às vezes a gente não olha nos olhos das pessoas. E os olhos trazem muitas informações a respeito, às vezes, do que vai na alma daquela pessoa, daquele irmão, né, daquele amigo, daquele colega de trabalho, porque vai sinalizando que tem uma tristeza, ou às vezes o contrário, né, vai sinalizando que tem uma alegria. A gente simplesmente sabe que algo está diferente com aquela pessoa, às vezes pelo seu olhar. Então, que a gente possa também se colocar à disposição para essa rede de apoio e buscar, às vezes, rede de apoio com amigos, com grupos, né? E o próprio CVV não deixa de ser um grupo de apoio, né? Quando a gente liga lá para o 188. Então, eu queria falar, quando eu digo assim, essa rede de apoio, para fazer um gancho com a questão da empatia, sabe, Simone? E amigos e amigas aqui do coração que estão nos assistindo. Eu não sei se é impressão minha, mas eu acredito que de uns tempos para cá as nossas relações elas foram ficando muito superficiais. Com o advento das tecnologias que chegam para nos ajudar assim a ter uma vida prática, né? E trazem muitas facilidades, nós não podemos negar. Mas por outro lado, né, nós fomos nos acostumando com um certo distanciamento, uma certa superficialidade. Então a gente tem vários apelidos para a sociedade na atualidade. A sociedade líquida, a sociedade da aparência, sociedade da interatividade, né? Mas aí a gente fica pensando, mas e a era do espírito que a gente até bem pouco tempo atrás estava falando? Nós estamos vivendo a era do espírito. Então nós que somos espíritas, né? Reencarnacionistas, espiritualistas, temos o compromisso de ir resgatando essa era do espírito, que é conexão de alma para alma, mas também conexão com o divino, que às vezes vai se perdendo nesta interação que muitas vezes é líquida, que não nos permite esta sensibilidade que eu estava falando, que o olhar às vezes nos evoca. Então, empatia para que a gente possa chegar um pouco mais perto das pessoas, ainda que agora seja através da tecnologia. E que bom que nós temos as tecnologias, eu não estou fazendo uma crítica, mas é o modo como nós estamos utilizando. Porque vocês imaginem a gente vivendo essa pandemia ainda na época do orelhão, que muitas pessoas aqui talvez nem sabem o que é orelhão. era a fila do orelhão. O orelhão até sabe porque ainda tem alguns por aí perdidos nas ruas. Mas o que era a tal da fila, da fichinha, não é nem cartão, a gente tinha, né, um processo anterior ao cartão que era a fichinha. Vocês já imaginaram? Então a gente precisa realmente agradecer que tudo isso está sendo colocado para nós, todas essas diversidades, mas num momento tecnológico que nos permite continuar com as nossas atividades, com o nosso trabalho, conectados com as pessoas. Só que a riqueza, a profundidade das conexões é que precisam ser repensados, tá? Então esse é um convite, que a gente possa desenvolver sensibilidade, uma escuta mais amorosa, respeitosa, na hora de propor um auxílio, na hora de dar até às vezes um conselho, para evitar o julgamento. Não cabe julgar, não cabe a gente achar que a dor que o outro está sinalizando é uma dor pequena, que aquilo não faz sentido, porque dor é dor, né? Cada um sabe da sua, cada um sabe o quanto consegue ou não suportar. Cabe a gente dar algum direcionamento, muitas vezes, se nós não temos condições, a Irani está colocando a questão do abraço, justamente, né? Que é extremamente importante e está nos fazendo falta. Às vezes não é nenhuma palavra que a pessoa precisa, sabe, Irani? Ela só quer ser abraçada.
E aí, já pegando esse gancho, né, da questão do abraço, eu queria falar de uma, como eu disse, nós vamos falar e propor algumas soluções para que os números diminuam, tá? Os números estão gritantes. E uma das questões que pode ajudar, pegando esse gancho da Irani, que é uma companheira aqui da nossa casa espírita aqui, é as conexões. Nós temos necessidade de afeto. Isso, né, não sou eu que estou dizendo, a própria doutrina espírita fala isso, a sociologia vai falar, nós temos a psicologia falando da importância do afeto para a manutenção da nossa vida. Então a gente precisa desse contato, sem sombra de dúvida. Hoje nós não estamos interagindo tanto quanto antes, mas algumas pessoas estão em casa, estão na sua convivência, já conseguem ir ao trabalho, né? Então a gente tem formas de fazer essa troca de afeto, mas às vezes falta então a empatia, né, que não nos permite sair do nosso próprio umbigo, do nosso mundinho, para acessar o mundo do outro. E aí, falando dessa questão da conexão, eu queria trazer uma pesquisa que foi feita já faz algum tempinho. Essa pesquisa ela iniciou em 1938. É a pesquisa que durou mais tempo na história das pesquisas sobre comportamento humano. 75 anos durou essa pesquisa e ela foi feita pelo Departamento de Comportamento Humano de Harvard. E essa pesquisa acompanhou pessoas ao longo de 75 anos, né, para descobrir qual seria, digamos assim, os recursos que elas se utilizariam ao longo desse caminho para ter uma qualidade de vida, uma vida feliz. E aí passaram 4 coordenadores ao longo desses 75 anos por essa pesquisa. A maior pesquisa que já existiu. Então começou em 1938, vocês pensem. Ela foi publicada em 2013, então ela já tem aí um tempo aí de percurso. Durou esse tempo todo. E aí falava, os resultados dessa pesquisa mostravam que todos esses, foram mais de 700 pessoas que participaram dessa amostra, né? Foram pesquisados, foram acompanhados nos mais variados reveses da vida. Porque quando a gente tem, né, passa aí 75 anos de existência, você imagina o tanto que já se teve de reveses, né? Cada um sabendo aí dos seus. Mas os resultados, como é que as pessoas foram manejando isso? Por que é que foram manejando? Porque tinham conexões, tinham relacionamentos saudáveis. Então, relacionamento é vital para a manutenção da nossa vida, é o que a pesquisa fala. Traz bem-estar físico e longevidade. As pessoas que mais tinham conexão com uma outra pessoa e conexão saudável, certo? Viviam mais tempo. O organismo respondia melhor, fisicamente falando, né? E o bem-estar, a sensação de felicidade, porque gera ocitocina, né? A gente sabe, o hormônio do amor gera só neurotransmissores positivos. Então, muito importante que a gente possa pensar a respeito da consistência das nossas relações, porque elas são vitais para a manutenção da nossa vida. Muitas pessoas agora têm buscado o isolamento por livre e espontânea vontade. Outros já viviam isolados muito antes da pandemia, né? Porque tem essa ideia, muitas vezes uma crença, por já terem vivido muitas situações, de que conviver não é bom. De que estar na convivência não é bom. Mas nós sabemos que é o contrário. É a convivência que vai fazer com que a gente dê este salto, né, no nosso processo de evolução. Conviver é melhorar. A gente ouve isso com bastante frequência, tem até um livro, se eu não me engano, do Hamed, com esse título, com essa frase. Conviver é melhorar. E agora a ciência nos dizendo que é extremamente importante. Nós sabemos, a doutrina espírita fala também o tempo inteiro disso. Uma outra questão que eu gostaria de trazer para a gente refletir a respeito da valorização da vida e do quanto nós, muitas vezes, corremos risco, sim, todo mundo que está na Terra corre riscos de, uma vez que outra na vida, pensar em desistir de tudo. E aí eu queria lembrar que quando a gente rejeita a nossa humanidade, esse risco aumenta.
Então, rejeitar a humanidade não é bom. Nós somos seres humanos e não super-humanos, como muitas vezes a sociedade nos leva a crer que é nisso que a gente precisa se transformar. Mas num modelo muito diferente desse proposto pelo Mestre Jesus. Né? Então a gente sabe que o nosso processo de evolução e de crescimento, ele não dá salto. E a Terra é um estágio. Então a gente vai viver determinadas coisas aqui, por enquanto, porque digamos assim, é a frequência que nós ainda estamos vibrando. E às vezes há uma exigência da nossa parte para manifestarmos uma perfeição que nós ainda não alcançamos. E a gente sofre com isso. E muitas vezes vamos impondo sofrimento ao outro porque nós cobramos das pessoas que estão ao nosso entorno que elas sejam perfeitas. Muitas vezes nós desassossegamos outras almas querendo que elas sejam aquilo que elas não dão conta. Muitas pessoas que saíram da vida, já quando a gente ouve os relatos, né, ou tem notícias, às vezes deixam cartas, alguma coisa do tipo, um depoimento, uma frase, alguma coisa numa rede social, estavam oprimidas, né, oprimidas por exigências da nossa sociedade que a gente precisa atingir um determinado padrão que a pessoa não dá conta. Então, quando a gente rejeita essa humanidade, nós nos colocamos em risco. Nós acabamos tendo medo de errar, o medo de errar vai produzir muitos sentimentos dentro de nós, um deles é a vergonha. E várias pessoas já saíram da vida por se sentirem envergonhados de algum fracasso que tiveram. E não conseguiram lidar com aquilo. Né? Mostrando uma fragilidade interna, crenças limitantes, mas o quanto nós também, às vezes, né, olhamos muito para o fracasso. E esquecemos de olhar para os nossos esforços, para aquele degrauzinho, aqueles milímetros que a gente vai avançando devagarinho, né, dia após dia. Então, muito importante que a gente sabe que é da natureza humana cair, levantar, prosseguir. Isso se chama, inclusive, resiliência. Por que será que a gente tem resiliência? Por que será que o espírito, o ser humano, vem dotado de resiliência, que é essa capacidade de se levantar depois de um tombo? Porque ele vai cair. Não é? Se fosse para ser perfeito, a gente não precisava, então, da resiliência. Então, muitas vezes, nós estamos negando a nossa humanidade em busca de um ideal de comportamento, né, de manifestação da nossa alma que ela ainda não dá conta. E aí a gente rejeita a tristeza, a gente rejeita a raiva, nós rejeitamos todas as nossas emoções primárias. E elas vão para onde? Não tem como ir para um outro lugar. Isso vai reverter em algum tipo de conflito. De alguma maneira nós vamos ter que dar vazão a isso. E aí entram as doenças físicas, psicossomáticas, emocionais e assim por diante. Então eu queria, para a gente colocar aqui na pauta, e talvez tenha um tempinho de responder alguma ou outra pergunta, um Nós último item temos para nossa... 3 perguntinhas. Três perguntas, ok. Eu queria colocar um último item para nossa reflexão, que vai nos ajudar a diminuir os números, que está ligado à questão 132 do Livro dos Espíritos, tá? Eu estou com uma edição aqui de um deles. Então, mas eu queria falar, e aí também, não sei nem se vai aparecer aqui, assim, um outro livro de Viktor Frankl que eu estava dando uma espiadinha agora aqui, antes de começar, para falar que nós muitas vezes desistimos de tudo porque a gente não tem um propósito. Ou nós somos esquecidas do nosso propósito. E o propósito é o que nos dá sentido e direção. Daí a gente pode pensar, mas eu não sei muito bem o que fazer, não tenho gosto para nada, minha alma não se entusiasma por nada, eu acho que nem sei o que eu vim fazer na Terra, nem sei para que eu existo. A gente pode, de repente, encontrar um irmão, uma irmã com essas indagações. E aí o capítulo 2 do Livro dos Espíritos vai falar sobre, olha assim, encarnação dos espíritos. E a pergunta começa, desse capítulo 2. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Está falando que nós temos um propósito.
Então, eu vou ler só duas frasezinhas aqui, eu não vou me deter em toda a resposta. Eu gostaria muito que vocês pudessem procurar depois o Livro dos Espíritos, né? Para que lessem ela na íntegra. E aí diz assim: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. O que está dizendo aqui? O que os espíritos superiores estavam dizendo a Allan Kardec, dizendo a todos nós? Nós temos uma pauta pessoal. Né? Quando fala assim, olha, o espírito reencarna para chegar à perfeição, então eu tenho tarefas particulares e pessoais para fazer, pessoais intransferíveis para fazer. E aí ele coloca, mas também tem o outro, que é dar condições do espírito para que ele possa cumprir a sua parte na obra da criação. Está falando o quê? Que nós temos um compromisso também com o social e o coletivo. Então eu cresço, eu vou me transformando, não sei, mas intuo qual é o meu projeto reencarnatório pessoal e sei que eu também preciso estar à disposição para contribuir para o progresso ou para que a Terra, o lugar onde eu reencarnar, seja um lugar melhor para viver. Então a gente tem muito trabalho. Muitas pessoas pensam, eu não sei o que eu vim fazer aqui, eu não tenho o que fazer, né? Ela pode pensar, nossa, minha vida está muito, assim, é um tédio, né? Porque o tédio, a ociosidade também é um dos motivos que o próprio Livro dos Espíritos coloca, né? Como, por que às vezes a gente perde esse gosto pela vida, né? Tédio, mas um bocado de trabalho a gente tem, né? Contribuir com a obra da criação para que ela se torne ainda melhor. Contribuir com um mundo melhor, é isso que os espíritos estão dizendo. E contribuir para o meu próprio aperfeiçoamento, isso dá um trabalho danado. Não é? Então eu gostaria que a gente pudesse pontuar a respeito disso. Né? Eu falei de buscar ajuda, da empatia, falei da gente não rejeitar a nossa humanidade, da questão da resiliência, que é essa imunidade emocional, né? É uma espécie de anticorpos para a vida. Conexão saudável, primar por relacionamentos e buscar, então, olhar para essa questão 132, que é qual é o objetivo, que é o nosso propósito aqui. Então, eu me coloco à disposição para a gente responder uma ou duas perguntas e depois a gente faz as considerações finais. Todos nós temos propósito, né, Simone? Temos de nos aperfeiçoarmos. A primeira pergunta que a gente teve foi: o desencarne na pandemia poderia ser considerado um suicídio? Desencarne na pandemia. Na pandemia poderia ser considerado um suicídio? Se a pessoa negligenciou, né? Porque alguém colocou ali uma questão de suicídio direto e indireto, né? É muito difícil a gente afirmar. Teria que fazer um estudo do contexto de um modo um pouco mais detalhado, né? Mas se a pessoa se joga em situações onde ela sabe que está correndo riscos, se a gente for partir do princípio que o suicídio indireto é isso, né? É quando você se coloca em situações que você corre risco de vida, pode ser que sim. Negligenciar tratamento de saúde, a gente até fala isso às vezes em outros trabalhos sobre suicídio indireto. Negligenciar tratamentos de saúde, né, é tido como um suicídio indireto, sim. Porque a nossa segunda pergunta realmente também era que você viu mesmo. A explicação de suicídio direto e indireto. E o indireto, né? O direto é quando a gente organiza, pensa, vai premeditando. Eu tenho uma ideia e começo a organizar como eu vou executá-la, com o fim de realmente dar cabo da minha própria vida. Eu quero, né, fazer isso, uma parcela minha está querendo isso, e organiza para dar, digamos assim, para executar. E o indireto, muitas situações. A lista é grande. Né? A lista é grande. Mas eu acho que negligência, colocar-se em situações
autodestrutivas, a gente poderia dizer que sim. Uma vida, às vezes, né, não cuidando do corpo, é o templo do espírito, poderia caracterizar. Poderia, a gente não vai afirmar, não tem como afirmar absolutamente nada. A intenção também é sempre levada em consideração nas duas coisas, assim, né? Sempre, para tudo, a gente precisa levar em consideração a intenção. Tem os atenuantes e os agravantes, então eu acho que cada caso é um caso. Um assunto bastante rico, né? E a terceira e última pergunta é sinais que indicam a probabilidade de um autoextermínio ou suicídio, né? Sinais. Uau, são muitos. Eu até tenho já uma palestra no YouTube onde eu falo dos fatores, tá? Dos fatores. Daí eu pego um livro bem bacana que se chama Psiquiatria para Leigos e explica um pouquinho, né? Quais são os fatores de personalidade, por exemplo, que podem contribuir. Mas lembrando que tem fatores sociais, tem fatores espirituais que a gente já poderia até citar aqui, né? As influências espirituais negativas, que seriam as obsessões, os quadros de obsessões. Mas tem fatores ambientais, eu no início já falei alguma coisa ali, né? Dores, decepções, frustrações, lutos, quando a pessoa tem uma vulnerabilidade emocional muito grande, uma ambivalência muito grande. Então, os fatores, a gente poderia fazer um dia, um estudo só sobre isso, mas tem material e busque, eu não sei quem fez a pergunta, né? Eu fiz, acho que na segunda-feira passada, para o Núcleo Espírita Chico Xavier, uma palestra, onde eu falei dos fatores, tá? Dos fatores, então tem lá. Eu acho que pode contribuir. Tá. E de perguntas, Simone, foram essas mesmo. Ok. O assunto ele tem vários desdobramentos e ele é vasto. O que eu gostaria, né, como eu disse ali, eu quis ir por esse caminho de propor que a gente não aumente as estatísticas e que fique com um olhar mais sensível e empático para as pessoas que estão ao nosso entorno. Claro que a gente não tem, às vezes, como prever, como checar, mesmo tendo uma listinha de todos os sinais, não é? Algumas pessoas não darão sinal. Mas, como eu disse, se as conexões, os relacionamentos humanos têm o poder, né, de causar impacto no nosso emocional, no nosso físico e promove longevidade, olha quanta coisa a gente pode, né, se utilizar como cura a partir do melhoramento só dos nossos relacionamentos. De ter digamos, uma postura mais fraterna, no sentido amplo da palavra mesmo, né? Que possamos ser irmãos e irmãs, nos cuidando, e os números com certeza vão aumentar. Os números vão diminuir, o que vai aumentar vai ser essa rede de irmandade, de apoio, de pertencimento, né? O rebanho que o Cristo falava vai ficar cada vez maior. E tem muitas ovelhas que estão se perdendo nessa encarnação pelo suicídio. Terão outra oportunidade, é claro. Mas nós estamos deixando muitos irmãos saírem, né, do nosso rebanho, porque a gente não está prestando atenção. Né? Nós estamos olhando para outras coisas, para outros interesses, e nós viemos para progredir coletivamente. A humanidade se eleva a partir de cada um que vai se elevando. Quando eu me transformo, você se transforma, todas essas pessoas que estão aqui conectadas se transformam, a gente vai irradiando e quando vê, o macro também se transforma. Né? Então, gostaria muito de poder deixar essa perspectiva aí para a gente pensar. E tudo que é colocado na Terra é para nos fazer um chamamento. Né? Tanto os números de suicídio, os números que a pandemia foram trazendo, né? Os números de violência, de exclusão, enfim, todos esses movimentos convite para que a gente possa atuar de uma maneira mais efetiva. Recordando, né, que nós somos centelhas divinas, que
todo mundo tem um propósito. Ninguém é criado para infelicidade, ninguém é criado, não está na programação de ninguém desistir da vida, porque não há como desistir da vida. Nós somos seres imortais. Desde o instante que nós somos criados, nós não teremos mais fim. Eu acho que isso que falta muitas vezes no entendimento de boa parte da humanidade que vive na Terra. A consciência de imortalidade. De que eu posso sim eliminar o corpo, mas eu jamais eliminarei a alma. O espírito é Quando a para gente se dá sempre. conta disso, somos eternos. Quando a gente se dá conta disso, que nós somos criados a partir de um ato de amor, que nós somos de Deus, que nós somos centelhas, que há uma luz, uma divindade em nós, nós não vamos eliminar essa divindade. Nós não vamos nos ferir, porque estaremos ferindo o nosso Criador. Em alguma medida, estaremos ferindo as pessoas que vão sentir sim a nossa falta. Porque às vezes a gente imagina que ninguém vai sentir a nossa falta, que não faremos falta. Muitas pessoas gostam e se importam conosco. Então que a gente possa pensar a respeito disso. Que nós fizemos falta sim, em alguma medida. Algum coração vai sentir. Alguém vai chorar. E não seria interessante a gente produzir a dor. Então tudo passa. A gente tem ouvido tanto essas frases. Às vezes eu entro em algumas redes sociais, tudo passa, e passa. O próprio Emmanuel dizia, que era para o Chico colocar aquela frase ali, isso também passa. Então todas as dores também passam. Esses momentos desafiadores também passam. E que a gente possa recordar uma fala de Jesus, quando ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mostrando que os valores morais deste ser espiritual puro podem fazer transformações na nossa vida. E às vezes a gente não se dá conta disso, porque nós levamos isso para o campo exclusivamente religioso e vamos então nos fechando no preconceito. E o que ele quis dizer é que a gente desse vazão para a nossa luz interna, para o nosso Cristo interno, que todo mundo tem. Independente de estar ou não dentro de uma igreja, de um templo, de uma casa espírita, mas que faça a sua conexão primeiro com o divino que existe em si, com a sua luz, com as potências que carregam na alma. Quando a gente fizer esse reconhecimento da gente, não vai haver o desejo de romper com isso, com essa divindade, com essa conexão com o alto. É verdade. E a gente encerra com essa fala da Simone, que realmente, Deus é luz, cada um de nós tem a sua luz dentro de si, com certeza, E do meu livrinho Mensagens para um Dia Melhor, podemos dizer para um final de noite melhor, Eu abri aqui, está escrito, acredita no ser humano. O fato de no meio da rocha brotar uma flor nos mostra que o mais árido coração pode tornar-se bondoso, E é verdade, o nosso coração realmente, é para nos mostrar essa luz que você disse que a gente tem. E encerrando... Não sou eu que digo que a gente tem. É Jesus que diz, Vós sois luz. Isso. Eu só estou repetindo, mas confiando porque eu confio nele, confiando-se na minha luz. Mas foi ele que disse, vós sois a luz do mundo. Com certeza. E com essa fala de a luz no mundo, a gente vai encerrando mais uma vez a nossa oração que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Simone, muito obrigada, viu? Valeu Abraço muito. virtual, um
no coração de todos. Um Prazer, viu, abraço. Simone? Igualmente, uma boa noite para todos. Gratidão Tchau. a todos que nos acompanharam ali, gratidão pelo carinho ali. Amém.